O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 15 de setembro de 2022. Eu sou o Caio Belandi, direto do estúdio Minha Casa, e este é o podcast lá do B do Rio 248, chegando no seu feed. Bem, como vocês podem ver, né, e ouvir, hoje não tem estúdio, a gente vai fazer o programa de casa e já pedimos desculpa aí pela queda drástica de qualidade do áudio, né? Além do estúdio, hoje a gente também está desfalcado do Fagner Torres, que foi mandado para São Paulo em uma missão bem especial: fazer a final da Copa do Brasil de futebol ser carioca, embora o nosso convidado de hoje seja corintiano e discorde. O Daniel Soares e a Luara Ramos também estão aqui comigo virtualmente. E eu vou deixar a boa noite aos meus colegas para depois, para anunciar, então, o nosso convidado, Daniel Irata, professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GNI, da mesma universidade. O Irata é pesquisador dos mercados informais, ilegais, ilícitos, grupos armados e violência policial no Rio de Janeiro, ou seja, só coisa leve, pouco trabalho, tranquilaço. Professor, bem-vindo ao Lado B, obrigado por aceitar o nosso convite. Nessa semana, o GNI UF e o Instituto Fogo Cruzado divulgaram a publicação Mapa dos Grupos Armados, que, entre outros dados, mostra que as áreas dominadas pelas milícias na região do Grande Rio cresceram 387% em 16 anos. Atualmente, metade das áreas dominadas por algum grupo armado nessa região são de milícia, número que significa também 10% de toda a área territorial do Grande Rio. A gente aqui do Lado B vem acompanhando já há alguns anos, e aí talvez desde que a gente entrou no ar, né, em 2016, não só essa expansão da milícia, né, essa expansão territorial da milícia, como a transformação conceitual, né? Eu lembro que quando eu era moleque, né, chamava de polícia mineira, e também tinha grupo de extermínio, segurança privada de comunidade, enfim, era só isso, ou passou a ser isso tudo junto, né? Somado a esse comércio ilegal, inclusive de drogas, o que lá na época, quando eu era moleque, eu lembro que a milícia falava, a milícia não vende droga, né? Era algo incomum, né? E hoje tem participação ativa de pessoas que não são necessariamente policiais ou da segurança pública, o que também é algo comum. Enfim, muitas transformações nesse conceito de milícia. E como a gente tem muito ouvinte de fora do Rio, que não vive a realidade desses grupamentos armados aí, principalmente de milícia, eu vou te convidar, professor, para explicar, então, primeiro, o que a gente entende hoje, né, em 2022, por milícia, né? Essa diferença conceitual aí de 30, 20 anos atrás, das origens, do surgimento, enfim, essa transformação que, com certeza, facilita para entender o resultado dessa expansão territorial da ocupação mostrada nesse mapa dos grupos armados. Bem-vindo. Boa noite, Caio. Boa noite, Luara. Boa noite, Daniel. Para todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Enfim, queria mandar um grande abraço ao Alvinegro, para o Fagner também. E, enfim, a gente, para falar um pouco o que são as milícias, né? Eu acho que você colocou muito bem. Houve uma mudança, né, de como as pessoas percebem, né? Passaram a perceber as milícias. De fato, no início, elas se apresentavam, se justificavam, né, como um grupo que atuava para fazer segurança dos moradores. Essa justificativa era tida como algo legítimo, que é altamente questionável, né, você delegar a forças paramilitares a segurança. Aliás, isso também era esse mesmo termo, né, enfim, que se usava no início, autodefesas comunitárias, que se utilizava também na Colômbia para se referir aos paramilitares nesse país. Mas teve muita gente, né, enfim, que comprou essa ideia, essa justificativa, inclusive políticos conhecidos, né, do grande público, em âmbito fluminense, mas também nacional, e pouco a pouco foi se percebendo que, de fato, esses grupos eles utilizavam dessa prerrogativa de serem grupos armados para exercer o controle territorial
sobre esses lugares, controle populacional também, né? E aí, a partir disso, exercer toda enfim, uma grande diversidade de negócios legais, ilegais, construção imobiliária, compra e venda de imóveis, administração condominial, transporte alternativo, gato de luz, de internet, venda de gás, gás de cozinha, né? Enfim, água. Eles atuam realmente nessa zona de penumbra entre legalidade e ilegalidade. É um modelo econômico extrativista, predatório, que só pode funcionar porque esses grupos têm uma tolerância, para não dizer uma participação direta, né, de agentes públicos que, como você disse no início, estava muito fortemente ligado às forças policiais, né, policiais civis, militares da ativa e da reserva, e que atualmente, por meio dessa ampliação desses grupos armados, da sua influência política, também passou a contar com o apoio de outros agentes públicos que não só policiais, né? Eu estou falando aqui não só de representantes, né, nas câmaras municipais, estaduais e também no Congresso Nacional, mas também daqueles funcionários que estão atuando ali na fiscalização desses mercados, né? Enfim, na fiscalização fundiária, na fiscalização da qualidade da água, do gás, né, da internet. A gente teve notícias esses dias muito bem fundadas, né, da atuação das milícias até em farmácias, né? Nós temos uma rede de farmácias aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente, é um grupo que é bastante diferente do que a gente estava acostumado do tráfico de drogas, né? Enfim, os grupos das facções do tráfico de drogas, mas, meu ponto de vista, são grupos muito mais perigosos, seja porque tem essa atuação muito mais diversificada, porque atuam na própria construção da cidade como um todo, no viver, no habitat da cidade, como também tem um horizonte de cooptação das instituições públicas. Então, assim, se o tráfico de drogas é um grupo mais antigo e, basicamente, uma criminalidade desorganizada, um varejo, né, de drogas, as milícias, que são um grupo mais recente, se expandiram pelo sucesso desse modelo político e econômico, e agora o mapa dos grupos armados, né, que é esse projeto que o Grupo dos Novos Ilegalismos, da UF e o Data Lab Fogo Cruzado capitanearam na elaboração, mostra que esses grupos são hegemônicos no Rio de Janeiro, né? Dentre as áreas controladas territorialmente, as milícias atualmente já ultrapassaram, né, o Comando Vermelho, já controlam mais de 50% da área da região metropolitana e, portanto, se tornaram esse grupo hegemônico. Certo, professor Daniel Hirata, aqui quem fala é Luara. E eu queria entender, mesmo que resumidamente, a partir de quais dados vocês partiram para desenvolver o relatório. Você pode falar um pouco sobre a metodologia? Claro, de maneira rápida, né? E, digamos assim, não muito técnica e chata, que eu posso dizer é o seguinte: a gente trabalhou com mais de 700 mil denúncias do repositório do Disque Denúncia, que é essa ONG que nós temos aqui no Rio, que recebe anonimamente, né, denúncias feitas pelos próprios cidadãos fluminenses. E a partir daí a gente criou classificações, né, que remetem às diferentes formas de exercício do controle territorial armado. Então, atuação em negócios, atuação, coação, extorsão, presença de armas de fogo, enfim, uma série de critérios de classificação, porque o controle territorial se exerce de formas diferentes, né? Construímos uma base cartográfica, um mapa mesmo, né? Muito detalhado. Nós temos aí 13 mil polígonos que se dividem em favelas, conjuntos habitacionais, subbairros. E aí, então, essas classificações foram plotadas, né, foram inseridas nesse mapa super detalhado e, feitas as devidas ponderações, a gente consegue determinar o controle territorial de cada um dessas microáreas. A partir daí é que a gente consegue criar o mapa, né? Enfim, convido todo mundo que está assistindo a gente a baixar o relatório no site do Instituto Fogo Cruzado e no site do GENI, da Universidade Federal Fluminense. Lá você tem não só o relatório, mas tem também um mapa interativo, que é muito interessante de navegar, dá para ir para cada um desses 13 mil polígonos, ver quem domina, né? Enfim, como que é o entorno, de modo que eu considero que foi um trabalho tecnicamente bastante robusto, né?
E eu espero que ele ajude a informar as políticas de segurança que tratam diretamente dos grupos armados, porque informação de boa qualidade é o que a gente precisa nessa área de segurança pública, que é muito marcada pelo achismo, pelo voluntarismo meio virilista, por uma série de coisas que não tem a ver com o uso de dados e evidências, que é o que a gente imagina que deve sustentar as políticas públicas, né? Sou Daniel Irata, seu xará Daniel Soares falando aqui. Eu nasci e me criei em Campo Grande, na zona oeste do Rio, morei lá até meus 29 anos, minha família ainda mora lá e tal. Então, acompanhei de perto o surgimento, né, da milícia. Da gente, eu morava numa área do centro de Campo Grande, de classe média, a gente não ouvia falar disso até o início dos anos 2000, embora nas favelas e periferias do bairro já fosse a realidade do domínio territorial, que ganha financeiramente o transporte dito alternativo, né, que cresce na deficiência do transporte público e depois canibaliza o transporte público, no gato-net, nos serviços de proteção, taxa ao comércio. A milícia hoje em dia está muito diferente do que ela foi nessa época aí, meados dos anos 2000. Como é que você vê a questão do suporte econômico hoje? Ainda depende muito da exploração do território, né, dessa cobrança de taxas e do controle do transporte, do comércio e de pirataria de serviços de TV a cabo, ou esse financiamento foi diversificado ao longo dos anos? Então, Daniel, esse financiamento ele realmente foi se diversificando, sempre foi diversificado, né, e foi se diversificando. A gente tem um relatório específico que trata da questão imobiliária, e a Zona Oeste é de uma centralidade muito grande para isso. Por quê? Porque naquele momento que a gente tinha o Rio de Janeiro, né, sendo vendido como cidade que abrigaria os grandes eventos, os mega eventos, né, Copa do Mundo, Olimpíada, Jornada Mundial da Juventude, etc. A gente teve um investimento muito grande, né, na cidade do Rio de Janeiro, e esse investimento apontava para a Zona Oeste. A Zona Oeste era uma espécie de frente de expansão, é ainda, né, uma frente de expansão urbana, lugar onde a cidade ainda pode crescer, e o eixo dos investimentos que foram feitos conectava o centro com a Zona Oeste, né, o Parque Olímpico e tudo isso, BRT que foi construído ali e tal. Ou seja, ao longo desse período, a gente teve, via investimentos públicos, uma expansão urbana que se direcionou à Zona Oeste, onde já estavam as milícias, como você falou, né? Então, toda a urbanização, a gente vem chamando isso de urbanização miliciana, ela foi feita por mediações desses grupos, né? Prédios, só lembrar aquele caso do prédio na Musema que desabou, né? Enfim, teve até aquele foi um grande evento que descortinou, né, uma série de atores importantes das milícias, inclusive alguns envolvidos com a morte da Marielle Franco, né? Construção imobiliária, o transporte que as pessoas precisavam, como você falou também. Toda a rede de infraestrutura urbana que foi construída ali serviu para esse momento de expansão, mas também para a expansão das próprias milícias, né? Ou seja, as milícias elas eram agentes de construção da cidade. Então tem toda uma cidade que se fez ao redor desses negócios. Claro que ao longo do tempo isso serviu para alavancar as milícias, mas também elas não param por aí. Então, a gente tem as milícias atuando em mercados ilegais, né? Casos de roubo, receptação, do tráfico de drogas, de armas, né? Enfim, ainda que o tráfico de drogas, eu sempre faço essa ressalva, né? Enfim, a gente tem observado muito, sobretudo na Baixada Fluminense, também na Zona Norte, né, uma espécie de relacionamento das milícias com o Terceiro Comando Puro. E aí daí surgiu o termo narcomilícia e tal. Eu não gosto muito desse termo, porque, de fato, o Terceiro Comando Puro paga uma espécie de ágio para as milícias, uma espécie de autorização, né, enfim, para que se faça a venda de drogas nos territórios controlados pelas milícias. Assim como qualquer outro comerciante, né, enfim, que vai vender gás, que vai vender internet, etc. Ou seja, você paga o ágio para que você tenha o exclusivo comercial, para que você tenha o monopólio na área. Então, não é exatamente uma relação muito igual, né? Enfim, porque o que define, quem manda no lugar, é quem tem o controle territorial armado, né? E quem tem o controle territorial armado nesses lugares são as milícias. Então, assim, hoje em dia a gente tem, para fechar a tua pergunta, né, milícias atuando com negócio de areia,
roubo de combustíveis da Petrobras. Eles são realmente muito flexíveis. Essa flexibilidade dos negócios permite que eles estejam sempre com o bolso cheio, a depender das circunstâncias onde o negócio é mais ou menos lucrativo, né? Eles têm esse jogo que o tráfico de drogas historicamente nunca construiu. Atualmente até vem construindo em algumas situações, mas nada que se chegue perto, né, enfim, do que as milícias construíram como portfólio de negócios. Daniel, e só para emendar sobre essa mudança, né, do comportamento das milícias nos últimos 20 anos, a gente via as milícias inicialmente apoiando, no campo político, né, apoiando candidaturas, entre aspas, amigas, e com o tempo lançaram seus próprios nomes, né, os chefes milicianos mais famosos aí dessa época, família Natalino, entre outros, se lançaram na política eles mesmos, né? Nadinho de Rio das Pedras talvez tenha sido precursor ali por 2004, e depois toda a exposição que houve com o caso da CPI das milícias e tal, a gente vê um refluxo dessas lideranças se lançando diretamente. Eles continuam se lançando diretamente, apoiando nomes que não são diretamente da hierarquia da milícia, mas são comprometidos e controlados por eles, e também na prática de alugar a área, né? Vender a área para campanha, para políticos tradicionais fazerem suas campanhas e depois ter aquela relação de favores. Hoje em dia, alguma dessas práticas predomina ou, assim como no campo econômico, é um mix de tudo isso? Tem um mix, e eu estou de acordo com você, que tem gerações de políticos associados de formas diferentes às milícias, né? Então tem, digamos assim, desde políticos que são políticos do bairro, da região, né, conhecidos e que têm relações de proximidade, até políticos que são propriamente milicianos, né? Todas essa diversidade política das relações com as milícias, ela é interessante para as milícias porque, uma vez o cara eleito, ele vai indicar funcionários que podem favorecer os seus negócios, porque, vejam, tudo isso que a gente está falando, dessa diversificação econômica, depende, né, enfim, da ausência de mediação pública, não exatamente a ausência da presença do Estado, mas a ausência da mediação pública efetiva que faça regulação desses mercados, né? Os milicianos, eles dependem de um tipo de economia predatória, né? Enfim. E essa economia predatória, ela funciona quando os mercados de bens e serviços urbanos eles estão desregulamentados ou sem essa mediação pública. Por isso que é interessante ter esses representantes eleitos. A gente percebe muito claramente, por exemplo, no caso do um outro setor, né, o transporte clandestino, que esses representantes, eles, por um lado, né, foram lançados pelas milícias associados a esse ramo de negócios, e, ao mesmo tempo, eles estavam enfrentando uma elite já estabelecida, vinculada ao transporte de ônibus, né? Enfim, ou seja, tem uma luta interna ali também. Então, é muito... a depender do ramo de atividade, a complexidade é muito grande. Agora, eu queria aproveitar a tua pergunta, Daniel, para falar, você citou a CPI das milícias, né? E para a gente esse é um momento importante de inflexão da coisa toda, porque a expansão das milícias ela não se fez de forma contínua e igual durante todo esse período que a gente analisou, né, de 2006 até 2021. Tem dois momentos de expansão das milícias que são importantes, e entender as conjunturas, né, enfim, são fundamentais para a gente também entender como é que a gente enfrenta ou não enfrenta o que dá certo e o que não dá certo no enfrentamento das milícias. Então, assim, o primeiro momento de expansão foi justamente essa segunda metade dos anos 2000, que só foi interrompida pela CPI das milícias. A CPI das milícias, do meu ponto de vista, foi o momento onde a gente teve efetivamente um enfrentamento eficaz contra as milícias, porque atacava justamente esses dois pilares que eu fiz menção, né? As bases econômicas e a promiscuidade política que alimenta as milícias. Então, naquele momento, esse esquema do transporte alternativo, das vans, né, foi muito desbaratado. A gente teve, enfim, ali um personagem muito importante, que foi o delegado Cláudio Ferraz, né, enfim, na nobilíssima linhagem de Hélio Luz e de outros, que efetivamente enfrentaram e atuaram de maneira a responsabilizar aqueles que estavam atuando nesses negócios e também, né, enfim, aqueles que davam suporte político para esses grupos. Nós tivemos mais de 200 pessoas
presas, né, como decorrência da CPI das milícias, né? O fato é que essa CPI não teve continuidade, que essa coisa, enfim, não se deu consequência como se deveria ao belo trabalho da CPI das milícias. E aí nós entramos, então, no segundo momento de expansão das milícias, que é o momento que foi muito mais intenso e acelerado, é quando as milícias ultrapassam o CV como grupo hegemônico no Rio, que é de 2017 para cá. E aí, o que a gente encontra de 2017 para cá? A gente encontra um monte de coisas que a gente sabe que são formas ineficazes de enfrentar as milícias, né? Enfim, ou seja, é a política do tiro na cabecinha, são ações policiais que se baseiam quase que exclusivamente em operações policiais que vão produzir uma letalidade enorme e pouco resultado. Tem outras coisas importantes nesse período, né? Enfim, a crise econômica do Rio de Janeiro, o pacote de recuperação fiscal, que ensejou, né, enfim, a intervenção federal, que também foi muito violenta e pouco efetiva no enfrentamento desses grupos. Tem outras questões de âmbito propriamente criminal aí no meio também, disputas, né, em nível nacional, em nível estadual e etc. Mas eu acho que analisar esses dois períodos, né, é interessante para ver o que funciona e o que não funciona, né? Enfim, que tipo de atuação qualificada impede o avanço das milícias e que tipo de atuação não qualificada, altamente letal, brutal, né, enfim, inconsequente, vai produzir, vai estar associada, né, enfim, à expansão enorme das milícias no momento seguinte, né? 2017 para cá é o período onde as milícias crescem mais fortemente. Isso é muito importante de ser colocado, porque agora também é época de eleição, né, enfim. É importante para as pessoas que vão votar saberem, analisarem o que os candidatos propõem, qual a história dos candidatos, saberem exatamente que tipo de proposta está sendo posta na mesa, se a vontade política efetiva de enfrentamento desses grupos, que me parece que são a grande ameaça, né, enfim, nessa área da segurança pública atualmente, né? Daniel, antes de eu fazer minha pergunta, eu quero dar um dado aqui, enfim, já até para instigar o pessoal a procurar aí o mapa. Além desse que eu falei, né, 49,9% sob domínio das milícias, né, da fatia da região metropolitana dominada por grupos, 49%, né, metade, domínio das milícias, 40,3% sob o domínio do Comando Vermelho, 8,9% com o terceiro comando puro e 1,1% com a ADA. Algumas curiosidades que eu acho que talvez só quem viva e quem estude, obviamente, as questões. Houve um tempo, antes desse boom das milícias aí, naquela milícia moda antiga, como a gente falava aí, romantizada, né? Abertamente romantizada. Eduardo Paes, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, né? Eram pessoas políticos que viam a público, né, elogiar, né? Houve uma demonização, obviamente, da questão do tráfico de drogas, com o Comando Vermelho desde no começo, no final da década de 70, né, no começo da década de 80, quando ele começa a se montar como o grande vilão, né? O Comando Vermelho era o grande vilão da violência e da segurança pública do Rio de Janeiro. E ao passo que isso, né, a gente viveu, por exemplo, o surgimento, né, do terceiro comando e da ADA com, digamos assim, complacência ou incentivo da própria polícia e da segurança pública, porque achava-se que já que eles iam rachar, seria mais fácil combatê-los, né? Dividir para governar, quase isso. Uhum. E a DA, inclusive, né, tem a história da Amigo dos Amigos, né, que seria aí uma menção à polícia, né? A polícia ali, como se fosse um fantoche da polícia. Só que a curiosidade que eu achei bastante curioso que você falou, primeiro é esse consórcio do TCP com as áreas de milícia para venda de drogas. Eu não sabia disso, é uma informação nova, achei bastante curioso, que denota aí, mostra aí a nova forma, né, de milícia, de grupo armado atual. Um outro ponto que é um aspecto é que, estatisticamente, o crescimento da milícia não foi em áreas de outros grupos armados, né? O crescimento da milícia foi em áreas onde não havia grupos armados, pelo menos, digamos assim, organizados, né? Que eu achei curioso também, porque a gente viveu aqui durante um período, a gente ainda vive, mas eu acho que já viveu mais um período, nesse período aí que você falou, né, de 2016, 2017, aquilo ali, um período de guerra, né, da milícia invadindo favelas, comunidades, né, territórios, para tomar de outros comandos, vamos botar assim. Ao mesmo tempo, a segurança pública falava abertamente em combater o Comando Vermelho. E aí eu entro na pergunta que eu quero fazer sobre
o rebote da UPP. Você chegou a mencionar aí, mas eu queria que você destrinchasse um pouco nos números, né, no mapa, como é que foi esse rebote da UPP, né? Para quem não lembra, a Unidade de Polícia Pacificadora era um projeto que se dizia revolucionário, porque colocaria a polícia nos territórios ocupados por traficantes varejistas aí, armados, e expulsando, né, do território, principalmente o Comando Vermelho, né? Então também tem essa questão que o Comando Vermelho era o vilão número 1, então abertamente a segurança pública só ia em locais onde estava o Comando Vermelho, ignorando os outros locais, inclusive os locais de milícia. Queria que você explicasse um pouco, né, onde entra o PP nessa expansão da milícia, nessa guerra territorial que a gente vive, né? Queria que você aprofundasse um pouco aí esse rebote da UPP, como é que a UPP se montou no começo, né, dando esperança para muita gente, embora muita gente também já criticasse ainda no projeto, e como é que esse rebote vem quando começa a falir o projeto, quando o projeto do PP se mostra um erro desde a concepção até a realização, e aí a gente vê até um aumento digamos, a sensação, digamos assim, de violência e um espalhamento, né? Queria que você falasse um pouco. Sim, essa é uma pergunta importante, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que, do meu ponto de vista, nenhuma política na área de segurança pública que se baseie na ocupação militarizada de favelas e periferias deve ser uma opção posta na mesa, né? Enfim, porque os efeitos que ela produz do ponto de vista da violação dos direitos humanos, do rompimento, da interferência na rotina dos moradores é enorme e não dá para imaginar, né? Enfim, que uma ação desse tipo seja algo desejável. Ainda que a gente tenha que dizer, né? Enfim, que durante o período das UPPs nós tivemos, por exemplo, uma redução da letalidade policial, porque, evidentemente, pela própria natureza do programa, a gente tinha menos operações policiais, que são as circunstâncias aonde a letalidade policial ocorre. Mas há um efeito secundário da UPP, que você fez menção e que eu acho que é muito importante. Isso era digamos assim, uma coisa que circulava entre as pessoas que estão, né, nos territórios, entre militantes de direitos humanos, movimentos sociais, etc., de que com as UPPs teria havido uma migração do Comando Vermelho, sobretudo para a Baixada Fluminense, né? E os dados do mapa dos grupos armados mostra claramente que isso efetivamente ocorreu, porque a gente só teve uma UPP, né, das 40, que foi instalada em área de milícias, né, no Batã. Todas as outras unidades de polícia pacificadora, né, foram instaladas em áreas do tráfico de drogas e, como você disse, preferencialmente áreas do Comando Vermelho. Só fazer um registro, Daniel, desculpa te interromper, é porque, enfim, preocupado sempre com a audiência de fora do Rio. Foi feito no Batã, né, essa UPP, por conta daquele caso bárbaro, né, dos jornalistas que foram torturados pelos milicianos, né? Exatamente. É o caso que criou uma comoção a ponto de ser aprovada no CPI das milícias, né? Exatamente. Esse caso é muito importante porque quando as milícias tocaram, né, enfim, no jornalismo, aí então ganhou uma repercussão muito grande e aí foi se criando as condições para a CPI das milícias e para o entendimento, finalmente, de que esses grupos não seriam uma solução para a segurança pública do Rio de Janeiro, né? Enfim, seriam parte do problema, né? Enfim, que é esse problema do controle territorial armado. Esse é o ponto, né? A questão não é exatamente, né, enfim, você delegar as prerrogativas. Veja, nem o mais neoliberal dos neoliberais imagina ou teorizou transferir para o mundo privado o uso da força, a construção da ordem pública, etc. e tal. Isso, mesmo quem defende privatizar absolutamente tudo, né, sempre diz, não, há limites para isso, e, né, enfim, essa área seria uma delas. Mas aqui isso estava colando, muito em função do ponto de vista de políticos lavarem as mãos, né, enfim, com relação ao problema, e também por um certo desespero de parte da população frente ao terror do controle territorial armado. Só ali no Batã tivemos, né, uma OPP em área de milícia. E realmente os traficantes do Comando Vermelho passaram, então, a atuar em áreas onde não havia o controle territorial armado organizado anteriormente. Isso fez muito na Baixada Fluminense. A gente observa que o Comando Vermelho, durante todo o período das UPPs, cresceu muito, né, em termos de controle territorial e populacional na Baixada Fluminense.
a Baixada Fluminense ela foi diretamente impactada pela política das UPPs, né? Enfim, a Baixada Fluminense, né, cabe sempre ressaltar aqui, né, um lugar que, enfim, a opinião pública em geral, os poderes governamentais e tal, não tem, assim, muita atenção, né? Ela é altamente invisibilizada, né? E, portanto, ou se fingia que não se estava vendo, ou simplesmente se ignorava. Mas as pessoas falavam isso, e o mapa agora mostra, né, enfim, que esse foi um dos efeitos deletérios das UPPs. O que a gente tem que imaginar, né, é o seguinte: o controle territorial armado, essa lógica de funcionamento do controle territorial armado, ela é expansiva, né? Então, por exemplo, no período que a gente trabalhou no nosso levantamento, na pesquisa, né, a gente passou de 8,7% da área habitada da região metropolitana sob controle territorial armado para 20%, um aumento de 131% nesse período, nesses 16 anos. E todos os grupos, à exceção da ADA, que está em vias de extinção, todos os grupos aumentaram as suas áreas sob controle. Comando Vermelho, as milícias, o TCP. A variação do TCP e das milícias é muito próximo, que indica também essa aliança, né, entre o TCP e as milícias, ou seja, os períodos e os lugares onde os dois grupos crescem são muito semelhantes, né? Todos cresceram, só que as milícias cresceram muito mais, as milícias cresceram num ritmo muito acelerado. Então, se o Comando Vermelho, nesse momento das UPPs, teve um avanço sobre a Baixada, nos anos seguintes, as milícias também avançaram para a Baixada Fluminense. Há claramente no mapa um movimento que vem da Zona Oeste em direção à Baixada Fluminense e da Baixada Fluminense em direção à Zona Oeste. Não à toa a Zona Norte, hoje em dia, que fica nesse meio de caminho, é uma região muito dividida, com muitos conflitos, né? Enfim, é uma região em disputa, apesar de ter ainda uma hegemonia do tráfico de drogas, né? Enfim, é uma região em disputa e muito importante, porque as milícias elas vão construindo esses corredores logísticos, né? Enfim, o bonde do Eco, por exemplo, conseguiu fechar essa aliança, né? Enfim, entre os milicianos da Baixada e da Zona Oeste, construindo uma grande organização que funcionava em escala metropolitana. E no bojo, né, desse controle territorial expansivo, eu queria fazer um comentário justamente sobre esse ponto que você tocou também, Caio. Quer dizer, se as milícias se apresentavam ilegitimamente, como eu disse, né, enfim, como uma espécie de anteparo ao tráfico de drogas, o mapa demonstrou que, a depender da escala, isso varia entre 80% e 90% das áreas de expansão das milícias são áreas onde anteriormente não havia controle territorial armado. Então não é exatamente que as milícias estão sendo um anteparo ao tráfico de drogas, ao Comando Vermelho, isso acontece nessa faixa entre 20% e 10%, a depender se a gente está falando da região metropolitana, da Zona Norte, da Baixada, etc. Mas é nessa faixa minoritária. O que as milícias fazem efetivamente é ampliar. Ou seja, as milícias são um vetor da lógica do controle territorial armado. Elas não são a solução para o problema do controle territorial armado pelo tráfico, elas são um motor de expansão desse que é um dos principais problemas do Rio de Janeiro. Elas ampliam as áreas de cobertura do controle territorial armado. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$2 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para a Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladob-do-rio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom Lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
Daniel, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu abordar aí rapidamente, né, em 40 minutinhos, um pouco dessa estrutura muito complicada. O Rio de Janeiro, e a gente tem muita audiência, metade da nossa audiência aí, mais ou menos, é fora do Rio. E é muito difícil para as pessoas entenderem o conceito de milícia, né? Inclusive porque é um conceito que vai mudando e tal. E é muito difícil para as pessoas, quando elas veem as imagens na televisão, né, as grandes reportagens que são feitas, só agora são feitas, né? É bom lembrar também, porque essa é uma outra questão que a gente não abordou, né? Embora a gente tenha passado, o próprio jornalismo, enfim, fazia ali vista grossa, né? Até chegar no Batã, aquele caso trágico do Batã, dos jornalistas torturados. O jornalismo fazia vista grossa ali, era uma forma de o jornalismo e os políticos também, né? Você lembra que exato. apareceu tanto no atual prefeito Eduardo Paes quanto do prefeito na época, o Cesar Maia, falando, passando pano, né? Falando, autodefesas comunitárias. Pois é. E a gente vê que esse bicho, enfim, cresceu, tomou uma forma absurda. E é difícil da gente imaginar, né, que como a gente vai... Você é um pesquisador e pesquisador não responde normalmente soluções, né? Os pesquisadores mostram o problema. Mas se você tiver aí alguma ideia que queira falar do que a gente pode fazer, né, qual seria a segurança pública ideal, né? Até esse conceito de segurança pública ele é meio também defasado, porque a gente vê que é um beco sem saída, né, cara? Porque tem participação de todos os braços, né, do capital, inclusive, né, por ser um negócio. É bom, tudo gira em torno da grana, né? Bom a gente sempre lembrar isso. A gente que é um podcast anticapitalista, e você citou bem isso na sua fala inicial. Tudo gira em torno da grana, então acho que a gente conseguiu abordar bem aí o mapa, né? Quem quiser saber mais, obviamente, pode acessar lá no Fogo Cruzado, no site do Fogo Cruzado tem o mapa dos grupos armados do Rio, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí essa questão e já fica o convite aí para voltar em breve, para a gente poder falar de outros estudos seus e até aprofundar essa questão que, infelizmente, vai demorar para sair do noticiário ainda. Mas também é ano de eleição, né? Também, então, de repente, é uma hora aí. Talvez é uma hora de tentar mudar um pouco esse paradigma, né? Obrigado. Deixa seu recado final aí. O microfone está aberto. Só um último comentário, né? Aproveitando a tua deixa, Caio. Quer dizer, pensando na audiência que é fora do Rio, milícia, do meu ponto de vista, que ela tem uma formação específica, que é do Rio de Janeiro e tal, mas a milícia é uma lógica de funcionamento que produz uma aliança entre grupos armados, que pode ser todo tipo de jagunçada que tem pelo Brasil inteiro, elites econômicas extrativistas e predatórias que pilham a riqueza socialmente produzida e elites políticas de viés autoritário, ou seja, que não prezam pelo fato das instituições públicas agirem publicamente. Então, assim, é um pouco, esses são os ingredientes que nós temos no Brasil inteiro para o florescimento desse tipo de grupo, que pode não ter exatamente a mesma formação do Rio de Janeiro, mas que é composta por esses elementos. Então, assim, para a gente conseguir fazer o enfrentamento desse problema nestes termos, né, o que a gente tem que fazer é isso, ou seja, regulamentar mercados, produzir mediações públicas sobre mercados que são importantes, o mercado fundiário, os mercados urbanos, os mercados de serviços públicos e etc. Ou seja, evitar a pilhagem dos fundos públicos, é isso que eu estou querendo dizer, e não deixar que esses grupos cooptem o Estado e seus agentes de modo a corroer as instituições estatais, né, que é isso que o autoritarismo se alimenta também. Isso eu acho que são soluções não puramente repressivas, né? Enfim, que, portanto, não tem os efeitos de letalidade que a gente observa nas operações policiais aqui no caso do Rio de Janeiro e Brasil afora. E aí, enfim, o meu recado é esse: estamos em anos de eleição, não vamos nos deixar levar por negacionismos, né? Enfim, ou fake news, ou, enfim, uma série de bravatas que não se sustentam, né, em dados, em evidências, em análises mais objetivas, né? Enfim, vamos votar bem aí, porque eu sou um otimista, não significa que eu seja poliana, mas assim, eu sempre tendo a achar, né, enfim, que é possível, através da organização da sociedade civil e também do voto, que a gente mude essa situação. Então, enfim, muito obrigado aí pelo convite de vocês todos, fico à disposição para quando vocês quiserem trocar uma ideia de novo, tá bom? Valeu mesmo. Obrigado, e agora a gente vai para o caô da semana. Caô. Bem, mais um caô da semana sem roteiro,
porque estou deixando a vida me levar. A gente está em campanha, não tem como não falar de outra coisa, né? Que não as pesquisas, o desenvolvimento da campanha. Antes de falar do caô, né? Analisar aí as pesquisas estaduais que saíram agora, a gente não deve pegar a nacional de novo, para variar, a grande mídia sempre fudendo a gente dos piores horários possíveis. Os caras nem para soltar na quarta, né? Mas quarta tem jogo também, complica. Tem jogo hoje, inclusive. Mas aí não é o jogo da televisão e tal. Muito complicado. Mas a gente vai tentar analisar, principalmente São Paulo, né? São Paulo, a coisa parece que, enfim. Mas antes de citar aí, de falar da campanha, eu queria deixar aí registrado algumas indicações sobre esse tema, né? Esse tema de milícia, de grupos armados, né? O República das Milícias e o Pistoleiros, né? 2 podcasts da Globoplay, que eu acho que tem em outros aplicativos, que são muito esclarecedores, de ponta a ponta, né? Desde o surgimento dos grupos de extermínio e dos grupos de policiamento comunitário até o envolvimento do clã Bolsonaro com os milicianos atuais, né? O República das Milícias deixa isso bem claro, é algo que a gente já sabe, a gente já bate aqui também. O Pistoleiros fala sobre matadores do Rio de Janeiro e como eles se envolvem, inclusive, em outros estados e como eles se envolvem também com esses grupos armados, incluindo o Jogo do Bicho, né, que é talvez aí o menos midiático desses grupos armados, mas talvez o mais forte. Lembrar que a gente entrevistou aqui já a Cecília Oliveira, que é do Fogo Cruzado, já esteve aqui no lado B, o professor José Cláudio também já esteve, então joguem aí, a gente tem bastante coisa do assunto, enfim, né. Vamos para a campanha, gente. Eu quero abrir sobre... eu estou aqui aberto até meu Globo.com, achei engraçado. Ataque a jornalista eleva temor e apreensão, e aumenta a apreensão na campanha de Bolsonaro sobre o Datafolha, que vai sair daqui a pouco, que você provavelmente está nos ouvindo já sabe o resultado. O blog da Bela Megali do Globo. Essa semana, o deputado estadual fascista Douglas Garcia foi, enfim, intimidar a Vera Magalhães no debate lá da TV Cultura, daquele método que a gente já conhece, né? Aquele método MBLiano e fascistizante de ficar filmando e ficar provocando a Vera. Acho que o grande diferencial dessa vez foi que alguém reagiu, né? Enfim, alguém reagiu, e o jornalista e diretor de comunicação de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva. Tremendo nome. Um nomaço, né, maluco? Leão, você imagina. Porra, um cara como esse não vai reagir. O roteirista tá de parabéns, viu? Pois o roteirista do Brás é foda. O maluco pegou o celular lá, um senhor de idade, não serve, né? Não é nem um jovem. Pegou o celular do cara, zuniu e mandou tomar no cu, se fuder, alguma coisa assim. Se for demitido da Fundação Padre Anchieta, já pode procurar emprego na FL. Não vai. Reagiu muito bem, assim, tipo, cara, cansamos, né? Foi mais um coisa tipo, cara, já deu, né? E isso, evidentemente, vai repercutindo aí na campanha do bolsonarismo. Afinal de contas, Vera Magalhães é um alvo constante do bolsonarismo, né? E aí, vou chamar a Luara aqui para conversar conosco sobre... A Vera Magalhães nos desperta alguns sentimentos, né, Luara? Nós que somos de esquerda, quando a gente ouve esse nome, a gente vê esse ataque misógino e esse ataque baixo que a Vera sofre do bolsonarismo, mas a gente também lembra de uma Vera Magalhães que se calou quando os ataques misóginos eram a Dilma Rousseff, né? E, inclusive, apoiou o golpe, vamos botar, né, de ser mais claro nesse sentido. A gente vê também uma jornalista que já fez algumas vezes o famoso dois-ladismo, né? A falsa simetria, e aí ela dizendo, né, que petistas e gente de esquerda e os bolsonaristas são parecidos e tudo mais, ofendendo, inclusive, mulheres de esquerda, né? Mulheres do PT como Dilma Rousseff e mulheres do PT como Luara Ramos. Então, eu queria que você falasse um pouco, Luara, como é que a gente vê, óbvio que a gente se solidariza com uma violência a uma mulher, né? Isso acho que é evidente. Mas eu queria que a gente destrinchasse um pouco mais sobre isso, né? Caio. A gente se solidariza, eu me solidarizo, não falo por você, não. Eu ia falar assim, então a gente quem? Não, eu, se pudesse, se fosse possível uma imagem neste momento, tentar visualizar, assim, seria o meme, sou obrigada a ter empatia? Mas eu acho que, assim, no atual momento, aquela coisa da frente ampla, a gente faz as ressalvas, e sim, é um absurdo que isso aconteça da forma como acontece, ainda que esse ainda seja um método
que aprenderam lá com o MBL, mas que reproduzem, enfim, e agora tem até Eduardo Bolsonaro falando que, olha só, não, assim não pode, assim não dá, como se não tivesse batido palmo para isso, né, fez a carreira dele assim. O problema é que a própria Vera também, e não é de ontem, não foi anteontem, é ainda, sabe? Ela ainda faz essa coisa do dois-ladismo, né? Essa falsa simetria que você citou, ainda é parte do discurso da Vera Magalhães, e é aquela coisa, né? Cria corvos e sacarão os olhos. A Vera, a própria imprensa, tem experimentado isso há algum tempo, não me parece que aprenderam, e aqui não acho que não cabe a gente falar ou julgar, né? De, é um problema, ela faz isso, eu não vou ser solidária, até porque pouco importa a nossa solidariedade para essa gente. Ela tem recursos para poder processar um cara desse, ela tem como se defender. A gente sabe que a Vera Magalhães ela representa e é parte de um mesmo extrato, né, social, assim, que tem esses recursos. Mas o meu ponto aqui é outro. É que eu acho que é importante fazer esse resgate, não para jogar na cara, ou como diz o querido Franciel, né, que quem quer apanhar passarinho não desistou, a gente querendo falar de uma frente ampla não vai arredar esses caras, pedir para esses caras se afastarem. Mas eu acho que é importante pontuar, assim, o que nos trouxe até aqui. Tem um texto, eu acho que é de hoje, da Mili Lacombe, né, em que ela fala exatamente disso, faz esse resgate histórico do que a Vera Magalhães vem plantando nos últimos anos, e não só ela, eu acho que ela representando aí essa imprensa, mas como uma figura, e a figura de uma mulher jornalista, né? Eu acho que isso é o tipo de coisa que mexe muito com o bolsonarismo, com os bolsonaristas, mas é interessante, é curioso, para não dizer, né? Para não dizer só interessante, é curioso que seja ela a cara o alvo desses caras, mas que esse resgate é importante por causa disso, assim, para poder nos mostrar de onde que veio. Isso não partiu foi se retroalimentando, né? Esse antipetismo, esse dois-ladismo que é tacanho, é um negócio bizarro que isso ainda se sustente hoje, inclusive com base na militância dessas terceiras vias que eles tentaram inflar, usaram esses dois lados para poder tentar inflar essa terceira via, que não decolou de forma alguma. Então, assim, eu acho muito triste para um debate democrático mesmo, né? Então, assim, independente da posição de uma jornalista, isso é uma coisa terrível, mas eu acho muito triste que esse jornalismo tenha que ter chegado até aqui, sabe? E eu falei de jornalismo porque ela representando o jornalismo hegemônico, né? Que tem que ter chegado até aqui para perceber quem são esses caras, qual é o expediente deles, sabe? Quais são as práticas, porque ali ainda nem tinha pedrada, né, Caio? Não tinha pedrada, não tinha tiro, como a Vera disse em 2018, durante a caravana Lula pelo Brasil, que é comum dos atos políticos, e era um debate, era um ato de uma agenda política. Mas é triste que a gente tenha rebaixado tanto o debate político assim, para essa coisa do confronto. Acho que até o próprio formato dos debates é um negócio que as pessoas ficam esperando sempre essa troca de farpas, né? Que realmente para o debate político, para o debate de ideias, contribui bem pouco, e também como entretenimento. Eu acho muito ruim que o jornalismo político ele tenha flertado tanto com o entretenimento, sabe? Tanto com a coisa, eu acho que desde lá que a gente via do CQC da vida, essa ideia de que vamos rir aqui da nossa desgraça, e parece que a gente vai cada vez mais se acostumando com a nossa desgraça. O rir não amenizou, ele está fazendo com que a gente fique, meio que amorteça essa profusão de coisa maluca, né, que vai acontecer no Brasil. E essa é só mais Inclusive, uma. A normalização de absurdos vem daí, né, Laura? Exato. E aí a gente virou só mais um absurdo. A gente sabe que até dia 2 de outubro vai rolar muito mais coisa e a gente vai talvez esquecer esse episódio, mas nós estamos comentando aqui que eu acho que é um registro importante, assim como é importante registrar de onde veio. Por isso que não é questão só de apontar dedo e tudo. A gente quer que todos os democratas estejam, né, de um mesmo lado, mas é importante dizer o que é que causou aquilo ali para a gente não correr nos mesmos erros. Acho que me chamou a atenção uma parte da sua fala, Luara, sobre repetir essa questão do dois-ladismo, né? E a gente vê aí, por exemplo, no texto que a Mili Lacombe divulgou agora recentemente, já fez bastante sucesso, falando sobre isso, né? Relembrando a trajetória até a gente chegar nesse momento, né? A gente não chegou por acaso nesse momento, e tiveram elementos, né? Tiveram pessoas que colaboraram ou se omitiram para que a gente chegasse a esse momento, e certamente a Vera não é a única, né, gente? Eu acho que às vezes fica até
muito voltado para Vera, porque, enfim, é uma figura que a gente não compactua mesmo, e ela faz Mas é questão... importante, Caio, dizer, desculpa só te interromper, é importante dizer que durante os governos petistas, a Vera nunca sofreu, nem de candidatos petistas, nunca sofreu Exato, nenhuma sempre... violência parecida com isso. Nenhum deputado jamais imaginar um deputado estadual do PT E teria fazendo... muito mais elementos, porque eu acho que ela foi não só muito mais agressiva, como foi muito mais, desculpa falar, mas escrota mesmo, sabe? Com várias coisas que disse, assim. Pô, tem declarações da Vera que beiram esse mesmo termo, é isso, escrotidão. Uma coisa que eu acho que nem jornalista... nenhum jornalista profissional deveria falar daquela forma de alguma pessoa, ainda mais alguns candidatos que ela sequer queria considerar como player da política nacional. Importante a gente lembrar isso, né? Como teve isso, né? Eu não considerava o Lula player da política nacional. Mas, enfim, não é, ela é a figura que está sendo em debate, a figura que está sendo aí colocada aí na Berlinda, e, enfim, lembrar que isso é um sistema todo, né? São várias pessoas, inclusive ela só está nessa Berlinda porque ela alça a esse lugar, né, de pessoa isenta, né, de pessoa que está ao lado do bem, né, ao lado do Sérgio Moro, por exemplo, como ela fala que o Sérgio Moro é enxadrista e tudo mais, ela se alça assim, né? E aí, só para retomar, né, meu raciocínio, quando a Mili publica, já tem gente repercutindo do tipo, lá, a Mili, que é uma mulher que está sempre se colocando, né, a favor do Lula, a favor da esquerda e tudo mais. E aí eu já, lá, como é que a esquerda é igual, né? Ou seja, é curioso, né? Eles agridem moralmente, eles agridem, às vezes fisicamente, inclusive, a gente tem visto aí várias pessoas agredidas fisicamente, jornalistas, militantes e tudo mais. E a gente, quando a gente vai rememorar e contextualizar por que a gente chegou até aqui, com a ajuda de quem a gente chegou até aqui, pronto, aí já ficou igual. Lá, igualzinho, né? E isso vai continuar sendo feito, né? A gente vai chegar a 4 anos de governo Bolsonaro, vai continuar gente com voz na grande mídia, fazendo comparações entre Lula e Bolsonaro, entre petistas e fascistas e etc, né? É inacreditável isso, né? É inacreditável. Não, enfim. Se fosse fazer comparação, era bom, igualando, né? Comparações no. Porque eu acho que nem comparação, o Dani, nem comparação cabe, porque o bolsonarismo, para mim, não tá no jogo. E um dos elementos que ajudou a gente. A comparação cabe, aqui... um é fascista, o outro não. Pois é. Mas um dos elementos que ajudou a gente a chegar até aqui é esse, né? É naturalizar o Bolsonaro como se fosse, como a Vera diz, né, um player da política nacional. Ele é só um deputado falastrão, né? Enfim, o texto da Mili é muito bom, recomendo que vocês leem e engajem a Mili Lacombe, que é ouvinte do lado B, e breve estará com a gente aqui trocando essa ideia. Vamos falar de pesquisa? Lembrar que, novamente, a gente está fazendo aqui a pesquisa dos governadores, né? Que saíram agora por volta das 7h de quinta-feira, dia 15. A Nacional não saiu ainda. No geral, né, o Datafolha mantém aí uma estabilidade em Minas Gerais, né? O Zema chegou a 53%, né? Ele estava com 52% no primeiro turno. O Calil subiu acima da margem, 25% contra 22%, mas, enfim, o Calil vem subindo, mas o Zema não vem caindo, não vem baixando, e tá difícil da gente acreditar num segundo turno. Tá mais ou menos estável. Tem uma estabilidade também no Rio, né? Castro chega com 31%, no Datafolha anterior também tinha 31%, e o Freixo fica com 27% contra 26% na pesquisa anterior. A boa notícia para o Freixo é que no segundo turno, a gente sabe, né? Eu sempre ressalto isso aqui, pesquisa no segundo turno, ainda sem ter acontecido o primeiro, ela é mais um retrato bem... nem um retrato, é uma pintura, né? Porque não diz muita coisa. Mas o Freixo subiu 4 pontos, né? De 37 para 41, e o Castro desceu 1, de 44 para 43, ou seja, 43 a 41 seria hoje no segundo turno. Uma boa notícia para o Freixo, porque o IPEC mostra um cenário bem diferente, né? Tem uma amostra diferente, o IPEC mostra um cenário bem mais distante do Castro, inclusive com todas as críticas aí que a gente faz. E a gente tem feito a campanha do Freixo, que parece que não decola, não emociona, não comove, em que pese todas as dificuldades. Rio e Minas, alguém quer falar alguma coisa de Rio e Minas antes de a gente entrar em São Paulo? Não, eu acho que é geral, assim, a sensação de que agora, né, faltando pouco tempo para o primeiro turno, os candidatos vão chegando ao teto, e mais a gente fica na expectativa de ou novos fatos políticos, ou mesmo essa
de ver essa pintura que você falou, né, Caio? Assim, na verdade, o segundo turno acaba sendo uma nova eleição, é uma coisa Exato. completamente diferente, vai depender de outros fatos de apoios, né, que vão surgindo e tal. Mas eu acredito que é isso, assim. Então, os candidatos chegando ao seu teto, e Minas é aquele cenário que a gente já comentou várias vezes. Zema com a máquina na mão, os interiores ali rolando dinheiro pra caramba e blindando, assim, não se conectando diretamente com o bolsonarismo, né? Ele fez esse descolamento e muito pontualmente, assim, aparece como o candidato Bolsonaro, mas ficou no imaginário de eu vindo do interior e falando aí especificamente da minha cidade, ficou no imaginário do povo como ele, o candidato do Bolsonaro. Então, o interior que tem esse bolsonarismo ali ainda vê o Zema assim. No Rio, eu achei boa a pesquisa, né? Pois é. O Castro parou de subir, né? Ele subiu rápido, né? Com o início da campanha. A gente falava aqui há 6 meses, um ano, né? Que se o Cláudio Castro saísse do palácio, atravessasse a rua sozinho, sem a segurança, fosse tomar um café na padaria que tem na esquina, ele não seria reconhecido por ninguém. E agora ele está sendo reconhecido, né? A campanha está na rua, os cabos eleitorais, deputados estaduais e prefeitos no interior e Baixada trabalhando forte. Você não anda 2 esquinas no Rio de Janeiro sem se deparar com bandeiras do Cláudio Castro e os deputados todos colocando ele no santinho, né? Ao contrário do presidente do mesmo partido, que não aparece na maioria dos santinhos, só aparece naqueles raiz mesmo, né? Que se dedicam ao público mais radical. Esses deputados mais centrão, assim, todos com o número do governador preenchido no santinho. Então ele cresceu muito rápido, né, quando se torna conhecido da população. E eu tive medo dessa curva ascendente continuar e levar uma vitória em primeiro turno. Então, o fato dele ter parado de crescer, enquanto o Freixo continua registrando um crescimento pequeno, porque é bom lembrar que mesmo nessas pesquisas que o Castro disparou, o Freixo crescia um pouquinho, né? Ele também vai se tornando mais conhecido da população que não presta tanto atenção em política, né? O Freixo tem muito recall, mas também tem um recall muito negativo, por conta de todas as campanhas de difamação que são feitas aí há 10, 15 anos. Tem a ver com a questão da CPI das milícias, né? Tem a ver com ele ter sido a única alternativa de esquerda, a aliança, né? que tinha em torno do PMDB, de Paes e Cabral, que envolvia os demais partidos de esquerda, né? Durante vários anos. Então, ele foi muito demonizado junto à população, então tem esse recall negativo forte. Então, a campanha andando, ele vai crescendo aos pouquinhos e o jogo está empatado, tecnicamente, mesmo com o Castro um pouco na frente, tanto no primeiro turno quanto na projeção do segundo turno. Acho que é uma boa notícia, né? Porque você tem aí muita água para rolar, como disse a Luara, sobretudo no segundo turno. Primeiro, garantiu o segundo turno. E segundo, se você começar o segundo turno em empate técnico, é uma boa notícia, tendo 28 dias de campanha pela frente. Para dar a informação aqui completa, prezando aí nossa audiência no Rio, nosso nome também, né? O Castro 31, o Freixo 27, o Rodrigo Neves, que tinha 7, foi para 8, o Witzel, que não pode concorrer, mas está na pesquisa, está com recurso, né? Mas provavelmente não vai concorrer, com 3%, Eduardo Serra do PCB com 3%, Ciro Garcia do PSTU com 3%, Paulo Ganimi, Juliette Pantoja e Luiz Eugênio, do Novo, da UP e da PCO, respectivamente, todos com 1%. É bem legal, eu sempre gosto de ver o PCB e o PSTU na frente do Novo, embora a gente saiba as razões aí, né? Tem umas razões meio esquisitas, que chega na hora H, não é bem assim, e também está na margem, né? Mas é sempre legal ver a esquerda na frente do Novo na pesquisa, pelo menos para a gente tirar uma onda. A esquerda radical, né? A esquerda radical. 3 candidatos de esquerda radical na frente do Novo. Exato. Saiu uma pesquisa no Mato Grosso do Sul, do IPEC, mas eu me recuso a falar com todo respeito aí, né? Deve ter algum menos pior, mas muito provavelmente é agro versus agro, né? André Pucinelli, do MDB, com Marquinhos Strade, do PSD. E Rose Modeste do PSDB. Fala. O Trade é o menos bolsonarista deles. Nossa. Só da gente lembrar que o agro... sério, ele tem falas criticando o Bolsonaro na pandemia e tal. Mas a Soraya Tronic também tem falas criticando o Bolsonaro agora. E só de a gente pensar que o agro tem 2 candidatas à presidência, a gente já vê o tamanho do estrago do agro, né? Pois é. Lembrando que o Mato Grosso do Sul já elegeu governador do PT, num passado distante. 98, Zeca do PT, o que levava o PT no sobrenome, inclusive. O André Pucinelli tem 25%, o Marquinhos Strade 17%, a Rose Modeste 14%. Cara, tem um apoiador nosso que é do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, e ele explicou aí essa questão aí do Trade também. Mas tem que ver qual Trade, né? Porque a família tem vários. Tem mas eu acho que ele meio que estava tipo
menos pior lá e tal. Enfim, vamos agora para a pesquisa que alterou aí. Eu acho que é a pesquisa que mais chama atenção, que a gente já estava falando dela na semana passada. Eu acho que é a pesquisa que mais preocupa a gente, inclusive por ser o estado mais rico da federação. O Datafolha de São Paulo mostrou aí um crescimento bem grande, bem relevante do atual governador, do Rodrigo Garcia, que atualmente está na terceira colocação. Então, o Haddad permanece em primeiro com 36%, variou aí 1% na pesquisa anterior, estava com 35%. O Tarcísio permanece em segundo com 22%, tinha 21% na pesquisa anterior, só que agora ele está empatado tecnicamente com o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia saiu de 15% para 19%. Ou seja, acima da margem, o crescimento acima da margem. E aí, no segundo turno, a pesquisa de segundo turno, entre Haddad e Rodrigo Garcia, o Haddad caiu um pontinho, 47%, e o Garcia subiu 3 pontos, né? E foi para 41%, ou seja, a coisa começou a se complicar também no segundo turno, enquanto o Haddad versus Tarcísio permanece bastante estável. Na verdade, o Haddad até teve um crescimento de 3%, 54% Haddad, 36% Tarcísio, se o segundo turno fosse esse. Bem, eu falei aqui já dei meu parecer embasado. Às vezes dizem que eu sou pessimista, mas eu acho que eu já fui mais otimista. Eu só acredito vendo. Eu espero muito que o Haddad se eleja. Muito. Pô, caramba, foi meu presidente em 2018. Seria certamente meu governador se eu votasse em São Paulo. Só que realmente, por toda a estrutura que São Paulo tem, inclusive com aquele interior bem forte, bem rico, do agro, muitas vezes, inclusive, muito difícil de eu ver e eleger o Haddad, cara, muito difícil. Olha o capitão da esquerda Ives aí, gente. Eu admito. Desculpa, mandar um abraço pro Franciel. Desculpa, Franciel. Em São Paulo, eu tô na esquerda Ibis. Não vou dizer esquerda Ibis, esquerda Náutico. Náutico tá quase caindo aí da Série B para a Série C. Eu tô na esquerda Náutico. Enfim, é um crescimento que eu também considero, embora eu não seja especialista em política paulista, no caso, eu acho que é um crescimento natural, né, gente? É o governador, é a máquina do PSDB, que mesmo destruída pelo Dória, ainda está lá funcionando de alguma forma. É um político com mais estofo do que o Tarcísio, por exemplo. Vale para o Garcia o que vale para o Cláudio Castro. E para o Zema, né? E para o Zema. Não, o Zema que já é mais conhecido, né? O Zema é governador desde o início. Eleito, de fato. O Garcia, tal como o Castro, é um vice que assumiu, só que é um vice que assumiu muito mais recentemente, né? Ele assumiu em abril. O Castro está no governo desde 2000, final de 20, eu acho, né? O início de 21, não lembro agora quando ele assumiu, mas enfim, bem mais tempo. Mas o Rodrigo, me parece, tem uma postura muito mais daquela coisa do político tradicional, e eu acho que isso conta muito para essa elite que o Caio citou. Eu acho que um outro ponto, assim, que eu não... Aí, na verdade, é outra coisa, assim. Não sei se vocês viram, recentemente viralizou um vídeo, um corte do Haddad falando como é que foi esse convite para o Alckmin ser vice. Vocês viram isso? Não vi. Não vi. Aí ele comenta, assim, mais ou menos, que ele foi meio que o fiador disso aí, né? Comentou ali e tal, com o Lula, ó, se isso aqui fizer sentido e tal, se você achar que dá, vou continuar a conversa. Se não, essa conversa nunca existiu. Acho que passou da hora aí do Haddad pegar na mãozinha do Alckmin e ficar dia e noite rodando esses interiores, porque a gente sabe que foi isso que elegeu o Alckmin tantas vezes ali e que talvez consiga arregimentar alguma coisa para poder dar uma folguinha para essa reta final de campanha aí, ou para o segundo turno que vem, enfim. Mas acho que a ideia é muito essa, assim, os caras apostando, né, nos tucanos ali para poder dividir esse voto e levar o voto bolsonarista mesmo, né, o que poderia fazer frente ali com o candidato, emular novamente em 2018, agora a nível estadual. Só lembrando, Caio, você falou que o Dória destruiu a máquina, não acho que o Dória tenha destruído a máquina do Estado. O que ele destruiu foi a máquina política do PSDB. Sim, as relações tucanas. Com o interior, Perfeito. Com os prefeitos, com os deputados. Não, e a imagem, inclusive, do PSDB, acho que como um todo, né? Nacionalmente, principalmente. De fato... O Dória ficou queimado, muito queimado com os bolsonaristas. E queimou o próprio PSDB, né? Mas, de fato, a máquina... Esses 20%. Essa máquina pública que a gente está falando aí de relação com deputados locais. A política tradicional, essa exatamente. Política tradicional dos municípios. De fato, isso aí é o meu da medo. gestão Exato. urbana, sabe? No que o Alckmin deitava e rolava, de fato, né? Não, esse é o papel do bolsonarismo, né, cara?
Esses 20%, se você pegar, deve ter votado no PSDB desde 94, mas se bolsonarizaram. E aí odeiam o Dória. Sim, e boa parte agora vai querer voltar para o colo do PSDB. É natural também, né? Pelo menos lá em São Paulo. O que me chamou a atenção também nessa subida aí do tal do Rodrigo. Eu nem conhecia a cara do Rodrigo Garcia, cara. Tô vendo a cara dele aqui agora. Que carinha. Puta merda. Enfim. Ele aumentou, olha, tudo subiu, né? Subiu, inclusive, a percepção de aprovação, né, da gestão dele. Então, saiu de 27% para 31%, ótimo e boa, e saiu de 42% para 45%. Só as E pessoas caiu de descobrindo 45%. que existe uma gestão Rodrigo Garcia. Exato. Estão E descobrindo é que isso ele que a existe campanha agora. faz. Então, mas é isso que a campanha faz, e aqui eu ia falar Witzel, no Castro é a mesma coisa. O cara vai É um pegar. ato falho do bem. Pois é. O cara ia falar. O cara tem garrafa para vender, brother. Por mais que a gente possa falar assim, que a gente, enfim, discorda de tudo que esses caras fazem e discorda mesmo, né? Ele vai ter lá sei lá, uma creche que ele abriu, ele era para abrir 20, mas sei lá, uma escola que ele abriu, um asfalto que ele colocou, sei lá, um hospital que ele reformou, ele vai botar isso na campanha. E aí alguém vai falar assim: lá, ó, realmente tem um governador, ele que fez esse hospital aí. Então, nessa hora da campanha, na televisão, mas nas redes também e tal, nos campanhas irregulares de disparos e tudo mais, é na hora que esses caras estão crescendo. E aí você vê aí que está crescendo, inclusive, a percepção de gestão dele, né? E aí, sobre rejeição, o Haddad continua liderando, né, a rejeição, que é o que também me preocupa bastante. A do Rodrigo Garcia está bem abaixo, com 17%, a rejeição do Rodrigo Garcia, a do Tarcísio 27% e a do Haddad 35%. Só para a gente continuar aqui a questão dos números, da numeralha, para a gente fazer o servição da numeralha, pesquisa para o Senado, que a gente já falou aqui, né, que é uma pesquisa que capta muito pouco, mas enfim, vale mencionar, o Márcio França saiu de 30 para 32, lidera em São Paulo, e o astronauta... Capta movimentos, né? Exato, né? O astronauta saiu de 13 para 15. A Janaína Pascoal caiu de 7 para 3%. Desejo tudo de ruim. Aí você vê, brancos e nulos, por exemplo, somam mais de 30%. Né? Realmente, Senado é uma incógnita. No Rio, no Senado, o Romário continua com 31%, o Molon saiu de 12 para 13%, a Clarissa Garotinho continua com 8%, Cabo da Ciolo... Nossa Senhora, vou parar por aqui, porque não dá. No Rio não dá. Enfim, o Siciliano, que é a outra alternativa aí da esquerda do Lula, saiu de 6% para 5%, também mesma coisa, embora branco e nulo seja bem menor, aí 25% do que em São Paulo. E em Minas Gerais, deixa eu pegar aqui, Cleitinho tem 17%, ele estava com 14% na pesquisa anterior, ou seja, cresceu. O Alexandre Silveira, da chapa do Calil, saiu de 9 para 13, um crescimento também. O Marcelo Aro saiu de 7 para 9, e a Sara Azevedo, do PSOL, de 6 para 5. Desculpe a ignorância, quem é Cleitinho? Cara, eu já ouvi falar dele porque eu tenho amigos que moram em Minas e tal, e falam, enfim, é um cara do PSC, completamente atraído por bolsonarismo. Nem sei se ele está agora, eu acho que ele ainda está aí na chapa bolsonarista, e é uma figura aí que provavelmente está apoiado pelo Zema, né? Tá na chapa do Zema. Era só isso, então acho que a gente encerra aí o giro de pesquisas, né? A gente se interessa muito pelas pesquisas, a gente sabe. Eu inclusive, tenho um medo aqui que eu vou falar, que é um medo técnico, embora eu não seja da área, mas eu trabalho, né, no IBGE, e há um medo entre os estatísticos aí de que a defasagem das estatísticas, principalmente do censo, possa atrair aí algum tipo de defasagem também nas amostras dos institutos de pesquisa. Essa é a polêmica da semana, né? Os diferentes institutos estão trabalhando com diferentes pesos. Pois é. Nas distribuições de renda. E isso faz toda a diferença, né? Você tem aí o IPEC saiu com 15 pontos de diferença do Lula para o Bolsonaro, e a Quest saiu com 8, e aí algumas pessoas fizeram o teste. O Quest trabalha com 38% dos brasileiros na faixa de 0 a 2 salários mínimos, enquanto o IPEC trabalha com 57%. E aí fizeram o teste com as amostras desagregadas por faixa de renda, recalculando o peso, dava quase igual quando você usava a distribuição de renda de uma na outra, por conta desse peso do 0,2. E parece que o Datafolha que sai hoje trabalha com 50%, fica na média aí do IPEC com a Quest.
Isso é isso que você falou, é efeito do 12 anos sem censo. Pois é, né? Acaba que distorce aí um pouco. Cada instituto está trabalhando com peso. Tipo, alguém está errado, né? Nessa altura do campeonato. Eu lembro que em 2020 já tinha essa polêmica, porque, enfim, o censo seria em 2020, né? Se não fosse a pandemia, e nessa altura do campeonato a gente já estaria aí com dados bastante atualizados. Bem, a gente vai ficar por aqui. Vou me despedir dos meus colegas de bancada. Luara Ramos, obrigado aí pela parceria. A gente que gravou 3 programas seguidos, praticamente, 2 entrevistas seguidas. Em breve vocês vão saber qual parecendo foi. o show da Xuxa nos anos 80, né? Que gravava 8 programas num dia. Pois é. Senta lá, Cláudio. É até bom a gente gravar assim com antecedência, dependendo do caso, do tema. É até interessante a gente ter aí esses programas que dá mais flexibilidade de horário. E em breve vocês saberão quem foi. Tchau, Luara. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para os nossos queridos ouvintes. Já que você falou do censo, né? Eu recebi a recenseadora aqui hoje, então recebam os recenseadores, respondam ao censo, o IBGE agradece, né, Caio? Vamos atualizar isso aí para a gente ter os nossos dados para poder fazer desse país alguma coisa que seja parecida com o país. Mas eu queria comentar brevemente uma coisa que você falou antes da gente encerrar, sobre as garrafas para contar aí, né, dos candidatos. Isso também acaba refletindo muito nas agendas dos candidatos, assim, é por isso que a gente, às vezes, tem a impressão, eu pelo menos tenho visto muitas campanhas, achei curioso isso, a percepção, não sei se depois de ter feito a minha campanha também e tal, minha percepção mudou um pouco sobre as agendas, assim. Há pouca ousadia em novas agendas, é sempre aquela coisa dos plenários, dos encontros, está uma coisa meio passiva, assim, da militância. Estou achando que essa é uma campanha, a gente comentou isso aqui em outras edições, né, que ainda não encantou totalmente o eleitorado, seja por medo da militância, falando aí da militância progressista, de esquerda, né, do campo popular democrático. Mas eu tenho achado curioso, assim, muitas campanhas com cara de campanha para vereança, assim, aquelas agendas miúdas, aquelas agendas, não estou falando de quantidade de pessoas, que às vezes tem até plenárias com grandes, né, com um contingente maior de gente, assim, mas do teor mesmo das conversas, sabe, do que é tratado, dos temas, está faltando uma liga ali. Mas eu vejo muito disso, como é que a falta da máquina também tem feito. Eu não acho, eu acho que a esquerda tem que se preparar sempre para não ter essa máquina. Mas eu falo assim, como é que acaba amarrando, né, as agendas, como é que acaba amarrando a forma de pensar ou fazer político e tal. A gente que teve aí uma conversa que vai em breve ao ar, que fez com que a gente pudesse pensar novos insights, né, de participação democrática mais direta. Eu acho que está faltando um pouquinho dessa ousadia, assim, dessas atividades, né? Não sei o que vocês acham, mas esse é aí também o meu recado final. Gente, faltam 2 semaninhas aí, vamos acordar. Concretude, sabe? Expectativa de mudança, né? Eu acho que eu vejo isso, eu acho que está faltando isso mesmo, no geral. Mostrar por que a gente quer ocupar o lugar desses caras aí, né? A gente tem um motivo, e o motivo não é porque a gente é mais humano, embora sejamos. Não é parar com essa coisa só da denúncia também, né? E não é porque a gente é mais humano, ou porque a gente é mais democrático. Ou a gente tem ideias de coisas. A gente tem ideia, exato. A gente tem projeto, a gente tem coisas, a gente sabe o que pode ser feito com dinheiro público. A gente sabe, como diz o nosso presidente aí, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente sabe que tem que botar o pobre no orçamento, a gente sabe que há dinheiro para as coisas, a gente sabe que dá para aplicar. Pois é. Então, estou precisando ver isso, não estou vendo muito, mas enfim, a gente continua, a crítica que a gente tem feito aí. Porque é isso, né? A gente apoia os candidatos, todo mundo sabe que a gente apoia, a gente diz publicamente nossos candidatos, nós somos de esquerda, né? Nós sabemos que temos que eleger Lula, aqui no Rio a gente sabe que tem que eleger Freixo, enfim, em Minas, Calil e tudo, Haddad em São Paulo, e assim vai. A gente sabe que tem essa aliança para derrotar o bolsonarismo, mas a gente tem o nosso senso crítico. A gente não consegue não ter. Mesmo que a gente quisesse não ter, a gente não conseguiria. Um dos nossos fundamentos é isso, né? É olhar as coisas sem euforia. Embora a gente vá ficar muito feliz se a gente conseguir eleger quem a gente tem que eleger. Daniel, boa noite. Boa noite. Até semana que vem.
É isso, semana que vem, mais uma última candidatura, né? Provavelmente marcada aí, embora tenha surpresa, né? É possível que tenha surpresa aí na última semana de setembro. Mas na agenda, a última candidatura. Estamos negociando a surpresa. Estamos negociando aí com algumas candidaturas aí, surpresa, quem sabe, né? Antes da gente encerrar, eu quero dar os nomes dos ganhadores e ganhadoras do sorteio para os apoiadores do Lado B do Rio, oferecido pela Camisa Crítica, tá? Referente aí aos últimos 3 meses, julho, agosto e setembro. A Helena Scatoni, a Aline Jansen, o Guilherme Bernardi, o Miguel Pinheiro, a Helena de Freitas Rocha e Silva, a Marília Loschi, Lucas Almeida, Gustavo Gonçalves Gomes, Isabela Mundim, Luiz Felipe Marques, André Mendonça e Rafael Santana Santos. Alguns já entraram em contato, já mandaram e-mail, já responderam e-mail, beleza. Então, os que não responderam, olhem seus e-mails ou entrem em contato aí com a gente via rede social para vocês poderem escolher os produtos e receberem os brindes. Vou pedir novamente desculpa pela nossa qualidade técnica, né? Em casa a internet varia, o cachorro late, o microfone não capta tão bem. Enfim, nosso sonho é ter um estúdio próprio, quem sabe um dia. Então, eu vou repetir aqui o apelo para os apoiadores do Padrim migrarem seus apoios para a Aurelo. A taxa da Aurelo é melhor para a gente, né? E na Aurelo você ainda pode receber newsletter, ouvir conteúdos exclusivos, pode participar do fórum, comentar os tópicos que a gente abre lá dos assuntos, enfim. Então, para quem nos apoia no Padrim, vai lá na aurelo.cc/Lado B do Rio, ou se tiver um Android, baixe seu aplicativo, faz o apoio. Quem não é apoiador, considere apoiar o Lado B a partir de R$2 no Pix ou no cartão de crédito na Aurelo. O Lado B fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Valeu! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.